A sua igreja faz prestação de contas? Olá, seja muito bem-vindo ao Economia Pessoal, o canal criado para ajudar você a prosperar financeiramente, mas sem abrir mão da vida pessoal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a prestação de conta nas igrejas, algo que precisamos muito nos dias de hoje. Mas, antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu gostei, peço que você também se inscreva se ainda não é inscrito e ative as notificações. Toda semana tenho postado vídeos novos e quando você ativa o sininho, você fica sabendo a cada novo vídeo que vai sendo postado. Conheça também o meu Instagram, @economia_pessoal, e fique por dentro de outras postagens que eu faço por lá também, tá bom? Vamos pro vídeo. Casos de corrupção têm sido mostrados a cada dia no nosso país. Várias pessoas do Brasil inteiro têm se apropriado do dinheiro público para fazer o uso pessoal. Isso manchou a imagem do Brasil internacionalmente e nacionalmente também. A sensação de você ver aquele dinheiro do seu imposto ser empregado de uma forma errada, sem dúvida, causa uma indignação muito grande. Eu também fico muito frustrado, com muita raiva de por que isso acontece. A gente tem que trabalhar, paga os nossos impostos de forma muito sacrificada e ver que o uso dele está sendo feito de uma forma tão negligente assim. A igreja tem isenção fiscal do governo, então ela não precisa pagar imposto, mas a falta de transparência nas suas finanças tem colocado uma interrogação muito grande. Será que as igrejas realmente estão fazendo um bom uso desse dinheiro? Por causa disso, alguns marginais, alguns pseudo-pastores têm se aproveitado dessa brecha e têm criado igrejas somente para lavar dinheiro ou para enganar pessoas. Mas tem um exemplo bíblico que mostra que a prestação de contas deve ser algo corriqueiro, deve ser algo cultural de toda e qualquer igreja. Para você ter uma ideia de como é importante a transparência, eu posso citar o caso do portal da transparência do governo federal, em que mostra aonde todos os recursos estão sendo empregados. Então, qualquer pessoa pode acessar do seu computador como está sendo gastos a receita do seu município, do seu estado, do país inteiro. Então, ter acesso a esse tipo de informação elimina possíveis desvios que possam acontecer, porque agora tem mais pessoas de olho naquele dinheiro que está sendo utilizado. Nas igrejas também deve acontecer algo semelhante, e quem começou com isso, quem foi o pioneiro desse portal da transparência, foi Moisés. Eu quero ler com você o texto que está em Êxodo, capítulo 28, do versículo 38, do versículo 21 ao 31. Vamos ler. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo, a tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras por meio de bordado de linho fino, os quais sabia tecer com fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O total de ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro este que provinha das muitas ofertas de todo o povo, foi o equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessas colunas e fazer suas vergas. O peso do bronze recebido como oferta movida pelo povo foi de 2,5 toneladas. Com esse bronze, fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar. As bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todos os pregos e estacas utilizados no tabernáculo e em toda a área do átrio.
Interessante, né? Você já tinha ouvido isso na Bíblia? Essa prestação de contas feitas aqui por Moisés. Olha só que interessante. A primeira igreja construída, que foi esse tabernáculo, também teve a sua primeira prestação de contas. Isso aqui tinha o quê? Cerca de, 3.000 anos atrás ou mais. Então a gente tem falado dessa questão que é tão atual, né? As finanças da igreja, mas que Moisés já tinha falado, ó, isso aqui há muito tempo. Isso continua sempre me deixando extasiado como a Bíblia consegue ser atual nos dias de hoje. Algo realmente que só poderia ser feito por Deus, não é verdade? Mas nesse texto aqui que nós lemos, nós vemos a postura que Moisés teve perante o seu povo. Vamos voltar na história e se colocar nos tempos de Moisés. E a gente sabe que Moisés era um homem inquestionável. Para o povo, Moisés era Deus na terra. Porque um dia eles pediram para que Deus falasse diretamente a eles. Eles disseram: Moisés, a gente não quer que você seja mais intermediador. Nós queremos ouvir Deus falar com a gente mesmo. E Deus começou a falar através dos trovões, através dos relâmpagos. E o povo se assustou muito e disse: não, Moisés, a partir de agora, o que você falar, a gente vai acreditar que você é o intermediador da gente e a gente quer ouvir o que Deus tem para falar através da sua boca. De Deus diretamente, não. Então, Moisés era um homem totalmente inquestionável, né? E perante o povo, e também era um homem sem pecado nenhum. Veja só, se Moisés tivesse qualquer sombra de pecado, qualquer intenção maligna, Deus mesmo o fulminaria na hora. Então, Moisés era um homem à prova, não vou dizer à prova de falhas porque ele era humano, mas era um homem que era muito reto, né, na sua conduta, na sua missão, no que ele tinha que fazer perante aquele povo. Então, ele, sem ser questionado, né, nenhuma das pessoas ia lá questionar ele: Moisés, o que, é que você está fazendo com o dinheiro que a gente está empregando? Né? Ele voluntariamente se prontifica a prestar esse relatório para o povo, dizendo: olha, vocês não estão me pedindo, mas eu quero mostrar o que está sendo usado, como está sendo usado o dinheiro, as ofertas que vocês entregaram aqui para a gente. E olha como isso é interessante, né? Por mais que a sua igreja tenha uma gestão muito eficiente dos recursos, né? Não se tem o hábito da gente chegar para o tesoureiro, de chegar para o pastor e perguntar como tá sendo empregado esse dinheiro. Existe um certo receio de que você está duvidando da ética ou da capacidade dele, ou que você está sendo curioso demais em saber quanto é que a igreja levanta, com o que ela está gastando. Então, por causa disso, Moisés já nos deixou esse ensinamento de que antes que alguém venha até você lhe perguntar, você deve ir e mostrar. Né? Essa é uma conduta que, sem dúvida, mostra muita transparência, mostra muita legalidade, mostra muito o caráter transparente, né? O caráter puro que deve ter o cristão. Outro ponto aqui que também chama atenção é que Moisés não colocou qualquer pessoa para administrar esses recursos. Era uma pessoa capacitada, que no mínimo entendia desse controle financeiro, desse controle administrativo, de saber de onde vinha e para onde ia as ofertas. Então, assim como cada diácono, cada pessoa que é levantada para ajudar na obra, seja ele presbítero, evangelista, seja lá qual título se tenha, essa pessoa tem que estar capacitada para executar aquele serviço. Então, aquele que estava sob o registro das finanças, sem dúvida, era alguma pessoa que conhecia o que estava fazendo, não era uma pessoa amadora, né? Porque ter relatórios como esse, 3.000 anos atrás, não era qualquer pessoa que tinha, não era qualquer pessoa que sabia contar, que sabia ler, que sabia escrever, né? Que sabia ter essa destinação dos recursos. Então, se hoje já é difícil, se hoje já tem pessoas que não conseguem fazer isso, então você imagina como era milhares de anos atrás. Então, na sua igreja, o tesoureiro, a pessoa que está responsável por isso, também tem que ser uma pessoa capacitada, tem que ser uma pessoa idônea, conforme todos os requisitos lá que Paulo vai falando sobre os diáconos, sobre os presbíteros, né, de ser um homem dolo, de ser um homem honesto, um homem probo, né, para que ele possa cuidar dessa coisa tão santa que é o dinheiro nas igrejas. Entrando na parte prática desse relatório, hoje nós vemos que é um relatório financeiro bastante simples, mas que nos mostra coisas muito importantes. Um dos pontos que vem falando aqui é sobre a origem dos recursos. Né? Quando vai começar o relatório aqui, eis a prestação de contas oriundos das ofertas. Então, eles sabiam de onde provinha o dinheiro que tinha sido recebido. E isso nos mostra mais um caso também de que não é qualquer oferta, não é qualquer dinheiro que a igreja deve receber. Quando a gente vê a questão
de Deus instituindo como deveria ser entregue as ofertas, né? De ser um boi, um carneiro, uma fruta, seja ela no melhor estado possível, né? No seu estado perfeito, deveria ser ofertado. Mas os levitas, eles não poderiam receber, não deveria receber alguma oferta que fosse manchada, que fosse corrupta, que fosse defeituosa. Então, nós vemos uns anos atrás casos de igrejas sendo investigadas justamente por receptação de dinheiro roubado, receptação de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Então, é muito importante saber a origem dos recursos que está sendo levantado para a igreja. Não se deve ser qualquer dinheiro que deve ser apresentado. Veja, os levitas, qualquer sacerdote da igreja, que serve também nos dias de hoje, deve entender que o dinheiro é uma coisa santa, assim como é santo o louvor que está sendo dado, assim como é santo a ministração da palavra, as ofertas também é um momento santo e deve ser regido de forma ordenada, de forma correta. E os levitas não devem receber nenhuma oferta que seja corrupta, que deva manchar o nome. Imagine, se a igreja tivesse recebido algum dinheiro fruto de corrupção, de tráfico de drogas, de roubo, como seria a imagem dela, como seria a imagem de todos os cristãos, não é verdade? Então, a origem dos recursos, saber a origem de todos os recursos também é fundamental nessa prestação de contas. Saber com o que foi gasto cada valor ofertado não só aumenta a questão da transparência, né, mas também a boa gestão financeira da igreja. Se a igreja não sabe quanto ganha nem quanto gasta, como ela pode se programar nas coisas futuras, como é que ela pode programar uma reforma, como é que ela pode enviar um missionário, como é que ela pode aumentar o seu serviço social. Imagine você, se você não sabe quanto ganha, se você não sabe muito menos quanto gasta, como é que é a sua rotina? Você consegue se programar 6 meses para frente, 1 ano para frente, 5 anos para frente? Então, a igreja também precisa disso, né? Principalmente porque ela gerencia um dinheiro que não é dela, né? É oriundo de outras pessoas. Então, ela tem que saber aonde está sendo empregado cada real. Outra coisa também que esses relatórios financeiros vão demonstrar é a coerência da missão, visão e valores da igreja com os valores apresentados. O que isso quer dizer? Se a sua igreja diz que a missão dela é pregar o evangelho, você tem que olhar lá no relatório quantos por cento do dinheiro está sendo aplicado em valores, em coisas evangelísticas, quantos missionários estão sendo enviados, quantas literaturas foram feitas, quantas missões estão acontecendo. Se você vir que esse valor é muito pequeno, se na verdade está sendo gasto muito com, sei lá, com água, com qualquer outra coisa, você vai ver que, cara, não está sendo coerente o discurso com a prática, né? A igreja está dizendo que a intenção dela é ganhar vidas, mas na verdade ela está gastando mais com utensílios, né? Está gastando mais com o banco, está gastando mais com ar-condicionado. E eu não estou dizendo que isso não é importante, sem dúvida, tem que ser... a igreja tem que ter tudo do bom e do melhor, a gente vê muito isso no tabernáculo, a riqueza que se tinha naquele tempo, né, é algo feito, levantado para Deus, na igreja não deve ser diferente. Não estou querendo dizer que uma coisa é mais importante do que a outra. Estou só querendo lhe dizer a coerência do discurso com a prática. Se o objetivo da igreja realmente é o evangelismo, é a ação social, então é coerente que grande parte, né, que um volume considerável dos recursos seja empregado com isso. Então, eu acredito que o aumento da transparência nas igrejas vai ser benéfico para todas as pessoas, desde um membro que, vendo aonde seu dinheiro está sendo utilizado, vai ser mais incentivado a ofertar, vai querer dizimar mais, vai querer ser mais fiel, porque ele está vendo onde está sendo empregado, ele está vendo que o dinheiro não está sendo usado para bancar coisas para o pastor, coisas fúteis ou coisas incoerentes com a visão da igreja. Então ele vai se sentir muito mais participante dessa missão da igreja, né? O pastor também vai se beneficiar porque ele vai ter uma gestão melhor das suas finanças. A sociedade como um todo também vai ser beneficiada, porque se todas as igrejas fizessem isso, com certeza o que a gente escuta muito das igrejas sendo usadas como lavagem de dinheiro, ou o que se fala dos cristãos acerca disso, certamente seria diferente, porque você iria mostrar, ó, tá aqui, minha igreja usa os recursos dessa forma, né? A sua amostra. Então, se todas as igrejas fizessem, com certeza a imagem dos cristãos ao redor do Brasil, ao redor do mundo, seria totalmente diferente do que é hoje. Gostou desse vídeo? Então eu peço que você compartilhe com os seus amigos, se eles não conheciam esse texto,
né, um texto tão atual como esse sobre a transparência financeira, e que você também digita aqui nos comentários se a sua igreja presta conta do dinheiro recebido, né? Eu não sei quem está vendo esse vídeo, então eu imagino que tenha várias denominações. Então você colocando aqui nos comentários, a gente vai ter uma visão mais ampla disso. Tudo bem? Eu peço que você continue assistindo nesses vídeos. Aqui eu tenho um vídeo sugerido pelo YouTube e um dos vídeos mais recentes que eu postei aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!